de batatas. Pô, aleluia, é gostoso, né? Purê de batata, coisa maravilhosa. Eu estou de dieta, irmãos. Sangue de Jesus tem poder. Tem uma semana que eu não vejo açúcar. Queria um bombom, queria um bolo de chocolate. Mas Deus sabe de tudo. E aí chega de manhã, a gente tem que falar de purê de batatas. Mas antes da gente entrar na mensagem em si, Edu, eu vou só passar um pouquinho para cá, só para eu não tropeçar. Depois a gente bota no lugar de novo. Embora a gente vá falar sobre purê de batatas, e talvez você que nunca ouviu essa mensagem esteja se perguntando, cara, que negócio é esse de purê de batata na igreja? Essa mensagem não é minha, tá? Essa pregação não é minha. Essa pregação é do pastor Ivy Uber, né? Lá da igreja da Paz de São Paulo hoje, mas ele era da igreja de Santarém, uma igreja que explodiu numericamente, teve um grande avivamento lá, né? Ele começou a igreja com 4 pessoas, e hoje essa mesma igreja tem mais de 60 mil membros, e um avivamento extraordinário, muitas vidas sendo restauradas, casamentos restaurados, vidas sendo tocadas. E então a gente entende que eles têm algo precioso e especial, e a gente se espelha muito nisso. E a gente decidiu, como igreja, esses 3 primeiros meses, a gente fazer o purê de batatas na igreja. Embora eu não estivesse aqui em janeiro, mas eu sei que a palavra que o Edu trouxe tinha a ver com o purê de batatas, né? Que ele me deu uma prévia aí do que ele tinha compartilhado na mensagem. Mas a gente vai falando, e à medida que a mensagem for passando, você vai começar a perceber quão importante é essa mensagem para a vida da igreja. Então, por isso, no ano que vem, quando for janeiro, fevereiro e março, a gente vai pregar ela novamente. Tá bom? Só para a gente deixar isso bem claro. Mas é claro que cada vez que a gente vai compartilhar a palavra de Deus se renova. Então, eu nunca preguei essa mensagem como eu vou pregar hoje aqui, porque Deus me deu textos novos, deu inspiração nova, tudo novo. Eu queria compartilhar com vocês, em primeiro lugar, o texto de João 17. Eu vou ler 2 versículos, o 20 e o 21. João 17, 20 e 21. E essa aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, antes de subir para o céu, né, antes de ser crucificado, ele tira um tempo de oração, e nessa oração ele fala com Deus: Deus, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom Deus, te damos graças, te damos glórias, te damos louvores e honra. Eu te peço que tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sem a sua presença eu não consigo abrir meus lábios. Sem a sua graça, a tua palavra, ela é só um livro. Eu te peço então que te revele para nós, pela profundidade da tua palavra, se existe algo em mim, Senhor, que precisa ser tocado e mudado para que a sua verdade seja estabelecida. Eu te peço, usa-me, Senhor, que os meus lábios falem as verdades do teu reino, que os corações aqui, ávidos pelo alimento fresco que é da tua palavra, eles possam ser saciados, Senhor. E nós te pedimos isso para a glória do teu nome, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. E o interessante é que Jesus, nessa oração, ele fala sobre a unidade da igreja. Ele fala assim: olha, eu quero ser um com eles, como eu sou um contigo. A loucura daqui, ele diz assim no verso 21, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Eu quero que eles sejam da mesma maneira, como pai e filho são um, que você e eu possamos ser um também.
E eu fico pensando, qual é o nível de unidade entre Deus Pai e Deus Filho? E quando eu olhar para você e dizer assim, esse é o desejo de Jesus, que eu seja unido com você, como o Pai e o Filho são unidos. É uma loucura eu pensar dessa maneira, porque foi essa intensidade que eu busquei quando estava estudando, lendo e revendo, e eu não tive tempo para estudar essa semana. Eu falei, Senhor, e essa palavra estava martelando no meu coração, purê de batata, ai, tão gostoso. Que a gente consiga ser um. Eu quero ser um contigo, meu irmão. Eu quero que a sua alegria seja a minha alegria. Eu quero que suas frustrações me frustrem. Eu quero que suas dores sejam as minhas dores. Lana passou mal, ficou doente há um tempo atrás, e eu gostaria de alguma maneira sobrenatural, arrancar a dor dela e passar para mim. Eu queria tirar aquela dorzinha da cabeça dela e passar para mim. Eu quero ficar com essa dor para que ela fique livre. Isso é um amor que Deus tem por mim e por você quando Ele se entregou por nós. Ele olhou o meu e o seu sofrimento e diz assim, não, eu quero tirar esse sofrimento deles, então deixa que eu morra na cruz. Se o salário do pecado é a morte, eu quero morrer no lugar deles. E que a gente possa ter esse sentimento, sabe, de unidade profunda, intensa. Mas só que eu acho uma coisa interessante, que para ter um purê, não dá para se fazer purê mesmo com uma batata só. Geralmente, quando a gente vai fazer purê, a gente usa várias batatas, não é assim? E aí eu acho interessante que é preciso, pode botar lá, eu botei essa frase que eu achei muito, sabe? É preciso de diversas batatas sejam. Porque quando você vai fazer o purê de batata, você vai no mercado e você escolhe as batatas. E você não chegou aqui hoje de manhã à toa, irmão. Você pensa que você veio aqui por vontade própria. Não, Deus te impulsionou de alguma maneira sobrenatural, nem que seja usando alguém para dizer, olha, tem uma igreja lá, é legal, vamos lá, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando. Você não chegou aqui à toa, não é o Léo, você chegou aqui por acaso. Eu quero dizer para você o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, do 28 até o 30. São 3 versículos só, mas olha só que poderoso. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém que ama a Deus? Então está tudo cooperando para o seu bem. Como, pastor? Se está tudo ruim? Não sei. Só sei que foi assim. Eu não sei exatamente o que Deus quer, como Ele quer, o que Ele está trabalhando, mas eu sei que de alguma maneira sobrenatural, que eu não entendo, é o melhor. E aí ele continua o texto dizendo assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta bem atenção que aqui usa a palavra chamado. Você vai ver que a palavra chamado vai aparecer aqui embaixo de novo, chamou. Mas você vai ver lá, aqui mais no meio, que ele diz assim no verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Existe um destino pré-estabelecido. Eu moro em Marambaia, e para eu chegar em Maria Paula, eu tenho um caminho para fazer. Eu tenho um destino, mas eu tenho um caminho. E esse caminho é pré-definido, né? Eu tenho aqui, tenho muitas possibilidades, mas existe um caminho. E para eu chegar aqui, eu preciso pegar a RJ 104. Então eu tenho um destino. E nesse caminho eu faço. E aí ele continua dizendo assim, aqueles que for de antemão, Ele conheceu e predestinou. Você sabe o que é uma batata, não sabe? Agora eu vou dar destino para essa batata, é a minha panela. Estamos juntos? Você não chegou aqui por acaso. Deus deu um destino para você. Está aqui hoje. Só que eu acho mais interessante que muita gente não entende a predestinação quando a gente entra em batalha com o livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio, amém?
Você pode decidir por si só. Não é como um ventilador que ele é obrigado a ventar, porque eu quero o meu bel prazer. Ele é como uma criança que diz que não quer dormir na hora que a gente precisa que ela durma. Está entendendo o que eu estou falando? O livre-arbítrio faz com que você tome suas autodecisões. Mas Deus te deu um destino. Ele predestinou você. Onde é o seu destino? Meu irmão, Deus te predestinou para o céu. Ah, pastor, todo mundo está predestinado para o céu? Todo ser humano. Ele nasceu, está pronto para ir para o céu. Deus deu esse destino para ele através da cruz de Jesus. Mas agora, quem vai para o céu mesmo são aqueles que, aí eu vou continuar o texto. Vamos lá. Ele predestinou a serem conforme a imagem do seu filho. E aí ele continua aqui assim: a fim de que seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles, todos que ele predestinou, ele também chamou. Ele falou que chamou lá em cima. Só que tem algumas pessoas que Deus tem um propósito específico para ele. Outras pessoas, Deus não vai usar naquele propósito específico. É claro que eu não vou poder entrar no assunto todo, mas você sabia que Canaã não era para Abraão? O pai de Abraão tinha recebido uma chamada de Deus para ir para Canaã. Mas quando estava no meio do caminho, o filho dele morre, Arã. E ele fica ali naquela cidade onde o filho dele morreu. E ele morre na cidade que o filho morreu. Ele morreu na dor, morreu paralisado na sua aflição. E quantas vezes Deus tem algo para fazer na nossa vida e nós, no nosso livre-arbítrio, a gente para no lugar da nossa dor e a gente não avança. E aí Deus tem que levantar uma outra pessoa para chegar no destino. E foi o filho desse homem, né? Abraão falou assim: olha, agora você sai da sua casa, da sua parentela, e eu vou te mostrar um lugar. Eu acho interessante porque Deus fala para o pai dele Canaã, certinho, esse é o teu destino. Mas quando fala para Abraão, ele não fala Canaã, ele vai para a terra que eu vou te mostrar. O destino era Canaã, mas só que se ele falasse que era Canaã, ele disse assim: ó, eu sei o que aconteceu com meu pai, com meu irmão, porque eles estavam indo para esse lugar. Então a gente precisa entender que Deus tem um chamado para nós. E dentro do nosso livre-arbítrio, pode ser que você desista da sua chamada e Deus vai levantar uma outra pessoa. Mas Deus não queria que fosse essa pessoa, queria que fosse você. Vocêzinho. E aí você fica pensando assim: pastor, será que eu consigo ser o líder de célula? Será que eu consigo abrir a minha casa para ser anfitrião? Será que as coisas vão acontecer? Meu irmão, eu digo para você, em nome de Jesus, o que Deus tem para você é um chamado para um propósito muito específico. Agora, aqueles que Ele predestinou também chamou. E foi isso que a gente falou aqui no domingo passado, quando a gente estava fazendo a ordenação dos obreiros. Você tem um chamado de Deus. A minha é a boca de Deus para falar contigo. Deus está te chamando, filhão, para fazer essa obra. Muitas vezes a gente não quer ouvir aquilo que Deus está falando no nosso ouvido. Às vezes Deus está gritando no nosso ouvido e a gente não quer ouvir. Deus tem uma chamada contigo, mas você está aí distraído com seus próprios afazeres, com sua própria agenda. Mas aqueles que Deus chamou, esse também justificou. Sabe o que é justificar? É tirar toda a culpa. Justificar é tirar toda a culpa. Tem muita gente que não faz as coisas de Deus porque acham: eu sou o pior, vil pecador, eu sou o pior das pessoas. Meu irmão, quem não é vil pecador? Quem não é o pior ser possível? Quantas densas trevas há em nós? E se o cara diz que é bom pra caramba, que ele é santo, 3 vezes santo, meu irmão, ele já está pecando porque está mentindo. Não existe ninguém bom e perfeito, só o Senhor. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: bom mestre. Ele falou assim: quem é bom? Jesus, na condição humana. Falou: é o bom. Bom é o meu Pai. Cara, que pai é esse que pega o seu filho e coloca para ser moído no lugar do outro? É aquele que entende um propósito de um destino. Por isso ele te chama.
tira toda a sua culpa para que você seja glorificado. E eu acho loucura isso, porque a glorificação é o último ato. E geralmente as pessoas, quando chegam na casa de Deus, elas querem primeiro a glorificação. Não é? Às vezes as pessoas vêm para cultuar por causa da glorificação. Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação para o meu filho, para o meu marido, eu preciso. E a gente começa a colocar a glória que Deus quer manifestar na nossa vida como primeiro lugar. Mas na verdade a glorificação é o último ato. Eu vou além. Não é o último ato nem apenas dessa vida, mas na eternidade também. Que pode ser, e não estou dizendo que é o seu caso, mas pode ser que a glorificação só venha na eternidade. E Deus vai se deixar de ser Deus por causa disso? Você vai deixar de adorá-lo por causa disso? Você vai deixar de amá-lo? Mas Senhor, só sofro, ó céu, ó dia, ó azar. Só sem sofrer. Cara, existe um evangelho aí que bota na porta da igreja: pare de sofrer. Não, meu irmão, no mundo tereis aflições. E quem falou isso não foi profeta, não foi apóstolo, foi o próprio Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: para fazer purê de batata, você tem que aprender a sofrer. Não é? Toda vez que a gente passa por uma luta, a gente sai dela melhor, mais forte, evoluído. Você não tem como sair de uma tribulação, de uma luta do mesmo jeito que você entrou. Você sempre sai melhor. Então eu queria dizer uma coisa, que quando você chegar, olhar para esse texto, você nunca mais vai esquecer das batatas que são escolhidas no mercado. Todas aquelas batatas estavam com o destino da barriga de alguém, mas as que você escolheu, essas têm um destino bem específico: se tornar um com aquele que te escolheu. Eu vou falar isso de novo porque eu acho que você não entendeu que quando Jesus estava fazendo a oração, disse assim: Pai, eu quero que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. E quando você se alimenta, o alimento faz parte de você. Ele é um com você. Quando você entender que Deus te chamou e você, seguindo o propósito de Deus, pensando nessa questão do purê, você vai se tornar um com Deus. Eu queria que você entendesse que você é um com seu irmão também, porque nós somos corpo de Cristo. E essas batatas, meu irmão, que são escolhidas, elas estão no mesmo saco quando você sai do mercado, não é? Não é assim? Você coloca as batatas tudo junto, no mesmo saco. Elas estão juntas, mas não estão unidas. Tem uma batata maior, uma batata menor. Uma tem uns negócios meio esquisitos, né? Já viu? As batatas tem uns calombos, né? Negócio sem cabeça. Não é? Mentira, não é assim? Elas estão juntas, mas elas não estão unidas. E às vezes, como igreja, e eu profetizo que em outras igrejas e não aqui, as pessoas estão no mesmo lugar, na mesma igreja, mas elas não comungam uns com os outros. Não tem relacionamento. Elas não conseguem lembrar uma das outras, não conseguem saber quem é o outro. Elas não se importam com as pessoas. Eu já fui em algumas igrejas, muitas vezes, que eu cheguei e saí nem para me apertar a mão, nem para me dar um oi, nem para falar comigo. Isso me entristece, porque quando alguém chega e entra no corpo, passa a fazer parte do corpo imediatamente. De alguma maneira sobrenatural que eu não entendo. Eu gostaria que cada pessoa que chegasse aqui nesse lugar, nós como igreja, abraçássemos essas pessoas. Sabe? E à medida que a mensagem for passando, semana que vem, irmão, eu vou continuar essa mensagem, ela não termina hoje. Mas olha só, semana que vem eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo. Você sabe que a água é o Espírito Santo na Bíblia? E fogo é Espírito Santo na Bíblia?
Daqui a pouco você começa a imaginar os trem que vai ser a semana que vem, tá? Só adorar. Mas quando a gente para e começa a observar, tem muitos grupos de vida que às vezes as pessoas estão reunidas no grupo de vida, mas não são um. Eles não compartilham as suas dores, só compartilham a vitória, igual o Instagram, né? Às vezes eu olho o pessoal no Instagram e falo assim, caraca, todo mundo com dinheiro, todo mundo feliz. Os caras lá só postam foto no churrasco, comendo picanha, me salivando assim, ó. Os caras na praia, parece o Caribe. Tava vendo o Duda lá em Arraial. Caraca, glória a Deus pela vida dela. Duda, se você ver esse vídeo, não é inveja não. Tamo junto. Curte aí. Sabe, querido, a gente olha no Instagram, no Facebook, tá todo mundo feliz, tá todo mundo rindo. Deve estar com as contas tudo pagas, né? Deve estar. Quando eu olho para minha conta bancária, dá uma tristeza, mano. Senhor. Porque quando a gente percebe, a gente só consegue olhar aquilo que as pessoas querem que a gente veja. Está junto, mas não está unido. A gente só vê aquilo que ele se permite ver. Não existe verdade, não existe transparência, não existe relacionamento verdadeiro. Eu não consigo esconder nada da minha mulher. Nada. Ontem eu estava meio entristecido, sem vontade de cantar uma bela canção. E aí, era o quê? 00:30, né? Que a gente saiu para caminhar. 00:30. A gente, irmão, estou na disciplina. Não é do querer, não é na força do querer. É na força do ódio. Na força da pança. Que vai acabar. 00:30 que a gente chegou. 00:00 a gente chegou em casa, aí preparou as coisas, 00:30 a gente saiu para caminhar. E aí eu tô de mão dada com ela, caminhando lá no condomínio. Você tá triste por causa disso, disso, disso. Ela falou exatamente, você, cara, você é vidente, você tá lendo o pensamento. Sabe? Quando você tem muita intimidade com alguém, não tem segredo. E é por isso que eu entendo quando a palavra de Deus diz que quando você se relaciona com Deus profundamente, Ele revela para você coisas grandes e ocultas que você não sabe, são os segredos de Deus, cochichado para aqueles que têm intimidade com Ele. Você vai se relacionar tão bem com Deus que quando Deus começar a falar contigo, você já sabe o final da frase. Você já conhece o que Deus está fazendo, sabe o que Deus está fazendo. E quando a gente percebe, a gente entende que não basta frequentar cultos, não basta fazer parte do grupo de vida. Eu botei uma frase ali que parece engraçada, mas é muito real. Estar numa garagem não faz de você um carro, como estar na igreja não faz de você um crente. Tem muita gente que vai para o inferno e está congregando todo domingo, como se fosse bater um ponto, e vai para o inferno. Na boa, uma boa. Tem muitas pessoas que acham que ser cristão tem a ver com frequentar um lugar, e não é. Essas 4 paredes não salvam ninguém, até porque eu espero que a gente em breve não esteja nessas 4 paredes, esteja em outras 4 paredes. Mas não salva ninguém, irmão. O que faz ser igreja são as pessoas. É a comunidade cristã que se ama, que se dedica, que se empenha. Só que estar no mesmo ambiente, estar junto e não se permitir ser trabalhado por Deus, impede a gente de ser um. Porque tem pessoas que vão chegar aqui, e eu espero que não, profetizo que não, mas que vão chegar num ambiente onde a glória de Deus está e vão voltar para casa do mesmo jeito.
vão ser expostos à verdade da palavra. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a lavagem pela palavra, mas estão expostos à lavagem pela palavra, mas na verdade ela acaba não se permitindo ser trabalhada nos processos. Por quê? É um processo para que haja transformação. A batata só vai virar purê se ela passar por um processo. Do jeito que ela chega do mercado, no mesma sacola, ela não vira purê nunca. Ela estraga, apodrece, mas não vira purê. Então, com todo amor e carinho que eu tenho como igreja por vocês, digo em nome de Jesus, não se permitam não passar pelos processos. Eu tive uma reunião com o Eduardo na quarta-feira, com o Lucas e a Laura, e a gente estava debruçado em muitas coisas, sonhando, né? Planejando, orando, pedindo a Deus revelação, quais são os passos que a gente deve tomar e agir. E a gente entrou num assunto sobre ferramentas, né? Psicologia, ferramentas da alma, não foi? E o Eduardo falou assim: poxa, pastor, isso é muito perigoso nas mãos erradas. Eu glorifiquei a Deus, porque Deus permitiu que a gente fosse as mãos certas para ter essas ferramentas. Um martelo é uma ferramenta hábil na mão de um marceneiro, mas na mão da Susana Richthofen foi uma arma para matar os pais. Nós precisamos entender que todas as ferramentas que nós tivermos à nossa disposição, nós usaremos para que ela cumpra o seu próprio propósito, para que ninguém saia ferido, para que todos sejam salvos, para que a graça de Deus venha, para que haja restauração nos lares, para que haja cura no corpo, na alma e no espírito. Agora, é muito sedutor, como igreja, a gente querer um lugar cheio de batata, uma igreja cheia de gente, não é? Não seria legal? A gente está com uma igreja enorme, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Glória a Deus por isso. Faz sentido se todo mundo for para o inferno? Porque elas estão emocionadas. Existe um movimento nos dias de hoje de igrejas almáticas, de igrejas que só lidam com a alma, com os sentimentos. E Letícia, a gente vindo para cá, Letícia estava cantando uma música muito conhecida. Deus não rejeita a oração. Oração não é. Alimento é a palavra. Nunca vi um crente sem resposta. Fala isso para Pedro quando estava sendo crucificado de cabeça para baixo, que não viu um crente sem resposta. Deus me livra disso. Fala para o próprio Cristo: Pai, se for preciso, afasta de mim esse cálice. Um crente sem resposta, próprio Cristo. Ou ficar no sofrimento. Meu irmão, só eu que sei o que eu passo essa vida. Nunca vi um crente não ficar no sofrimento. Rapaz, o que eu vejo todo dia. Acho que eu sou crente, não é? Acho que eu não sou crente, não. Mas toca na alma das pessoas. Eu vou sair dessa luta, eu vou sair dessa luta. É sua alma, emoção. E aí eu tenho disposição para aguentar mais uma semana, para tomar mais uma dose de encorajamento. Não tem encorajamento que faça um cara sair de casa 00:30 para caminhar. Em Marambaia ainda. Se não é muita vontade de fazer a coisa acontecer contra as circunstâncias. Disciplina, meu irmão. Tem coisa que a gente não faz porque quer. Tem coisa que a gente faz por disciplina. Não é assim? Você quer levantar todo dia para ir trabalhar? Estou fazendo nada, vou bater uma laje ali. Né? Com esse solzinho gostoso que tem feito. Não, cara.
A gente levanta para trabalhar, às vezes cedo, 4, 5 horas da manhã, na força do boleto. Porque o boleto está vencendo, eu tenho que vencer também. Estou rindo de nervoso, estou rindo, mas é de nervoso. Só que a gente precisa passar pelos processos para superar algumas coisas. Não tem como você andar de bicicleta sem cair. Não tem como nadar sem tomar uns gole de água. Não tem. Para você fazer qualquer coisa, para você andar, você tem que bater com a cabeça. Muitas vezes sua mãe ficou desesperada. Ah, meu Deus. Não é assim as mães que aí vê o filho bater na cabeça e cair. Não é assim. Eu estava lá na casa de Edu, mano, toda hora batia a cabeça em algum lugar. Rapaz, vou jogar na cabeça minha. Você tem noção? A gente passa por muito processo o tempo todo. Eu estava vendo, não sei se quem conhece o João Paulo, né? Ele tem uma bebezinha, a Isabela. Agora, sábado de manhã, estava lá na igreja, 8h30 da manhã. Aí João falou: minha filha é crente. Está na igreja 8 horas da manhã, um dia que nem tem culto, sábado, no ensaio da música. Aí eu peguei ela, botei ela no meu colo e ela forçou com a perninha. Eu falei assim: eu vou dar ocasião, né? Botei ela, ficou em pezinha. Aí daqui a pouco a perninha dela fazia assim. Mas ela está aprendendo a ficar em pé, pelo menos. E você já fez isso também, sabia? Suas pernas não aguentavam o seu peso. E aí você aprendeu a andar. Engatinhou primeiro, processo. Essa igreja ainda pode ser que não seja um purê ainda, mas a gente vai passar para que haja transformação. Quando nós começarmos a ser purê, meu irmão, você tem noção de que delícia que essa igreja vai ser? Irmãos que se amam, que compartilham suas felicidades, compartilham suas dores. Porque assim, no mundo, eu sei que existe inveja no mundo. No mundo existe, de verdade. Mas no reino, né, quando você vê alguém adquirindo alguma coisa, alguém avançando, crescendo, fluindo, eu fico feliz, meu irmão. A sua alegria é a minha alegria. Se tem uma coisa que me dá prazer, é orar por chave. Eu amo orar por chave. Chave de carro, chave de casa, né? Eu amo orar, porque eu sei que alguém está tendo uma conquista. Amo. E louvo a Deus por isso. Só que parece que no mundo o seu sucesso é ofensivo. As pessoas ficam chateadas, ficam mal-humoradas porque você está dando certo. Eu acho que eles ficam olhando para a vida deles assim: pô, podia ser assim. Mas só que quando as batatas estão lá naquela sacola, estão juntas, mas não unidas, a gente precisa passar pelo primeiro processo. Você sabe qual é o primeiro processo do purê? É lavar as batatas. Não tem como fazer purê com a batata suja, do jeito que ela veio do mercado. Então, a lavagem acontece pela palavra. Efésios capítulo 5, verso 26. Diz assim, eu vou ler do 25, a parte B, porque eu acho muito interessante assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Só a parte B, né? Fala do marido e esposa, amar a esposa e tal, mas aí ele fala assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus nos lava pela palavra, nos purifica. O texto usado aqui é purifica. E faz sentido, porque quando a gente começa a lavar as coisas, purificar as coisas, quando essas coisas entram no corpo, elas não fazem mal. Mas se você comer uma coisa toda suja, você está trazendo para dentro do seu corpo a possibilidade de doença, não é? Uma coisa contaminada.
Esses dias não, já tem um tempo já. Eu comi alguma coisa, eu não sei exatamente o que foi, mas me deu uma dor de barriga. Mas daquela dor de barriga, sabe? Entendeu? Desespero. E aí eu falei assim, cara, o que eu comi? Eu fiquei puxando na memória, o que eu comi que podia ser, que tivesse alguma coisa. Eu fiquei pensando, nós como igreja, às vezes a gente come coisas estragadas. Na palavra de Deus é o alimento, o pasto verdejante que a gente precisa. E às vezes a gente fica entretido com outras coisas para se alimentar. Eu gosto de rede social, de verdade, estou falando do fundo mesmo. Eu vejo Instagram, não tenho TikTok, mas eu tenho aquele outro Facebook, e eu olho, passo os vídeos, legal, né? Tem uns vídeos engraçados, dopamina, aquela dose de dopamina, tal, legal. Só que quando eu vou me alimentar, eu me alimento da palavra. A gente vai para a palavra, estudar a palavra de Deus, meditar naquilo ali, ruminar aquilo ali. Porque a rede social tem até coisa boa. Tem umas mensagens legais, tem gente falando coisa boa, não tem? Esses dias eu estava vendo sobre um daqueles vídeos que passa no Instagram, o cara falando sobre um médico falando sobre as dores que Jesus sofreu na hora da crucificação. Cara, aquilo me impactou. Eu falei assim, cara, muito bom isso aí. Mas também aparece gente tropeçando e caindo pra gente ficar rindo da desgraça do outro. Letícia fica me mostrando vídeo de susto, pessoas que tomam susto. A gente ri bagarão. Bichinhos. Eu mandei para ela o vídeo da lontra, mandei. O sol daquele ratinho. Qual o nome dele? Sei lá o que de açúcar? Pterodáctilo. Eu não lembro o nome do bicho. Mas é tipo um ratinho que tem uma asinha assim. Aí ele fica pulando e fica plainando assim. É, parecido com um esquilo, um rato, esquisito. Mas é fofinho. Eu mando pra ela e tal. Só que a gente tem o nosso tempo devocional. A gente ora junto. A gente lê a Bíblia. A gente está na força da disciplina também. Às vezes a gente chega tarde e tal. Está botando em dia a leitura bíblica toda. Isso não é o nosso alimento. A rede social não é o nosso alimento. Quando você pensa que vai se alimentar pela rede social, é como se você tivesse em Alcântara, de olho vendado, com a boca aberta, esperando que qualquer um coloque alguma coisa para você comer. Você teria coragem de fazer isso? É isso que a gente faz. Está exposto a qualquer tipo de coisa, que as pessoas postam o que elas querem. Não é? Você está ali, ó, com o olho vendado, com a boca aberta, na rede social. Próximo vídeo. Será que você está comendo coisa saudável? Ou está se alimentando de qualquer lixo? Mas quando a gente pensa, né, na hora da lavagem ali, na hora de lavar as batatas, eu separei aqui 3 imagens. Coloca a primeira para mim. Eu botei aqui batata bonita. Batata bonita. Não é bonita aquela batata ali, ó? E é esse tipo de crente que a gente quer na igreja, né? Os crentes bonitos, saudáveis, que não murmura, que só conta vitória, não conta derrota, não é? A gente quer os crentes que... Mas só que todo mundo é assim? Bota uma batata suja, uma batata estranha.
Isso aqui eu pensei quando eu estava vendo, parece um bonequinho, né? Dois bracinhos, cabeceira. Volta mais uma, que aí tem uma batata suja ainda aqui. Ali, aquela ali, ó. Aquela batata ali não foi lavada ainda. Você tem noção, gente? Que às vezes a gente quer escolher o tipo de crente que vai entrar na igreja? Que a gente quer escolher o tipo de crente que a gente vai receber no grupo de vida? Quando na verdade Deus escolheu essa pessoa e colocou ela perto da gente. Não é você que escolhe as batatas. Não é você que decide quem vai congregar com a gente. Pode passar, as estranhas são mais comuns. Gente estranha. Só que quando a gente passa a enxergar que esse exterior não define o purê, eu vou falar mais uma vez, só para você pegar, fixar isso bem. Esse exterior, essa aparência, não define o purê. Então, se você tiver liberdade com a pessoa que está perto de você, dá uma mirada nela, olha assim. Essa aparência que você está vendo aí não define o purê. Eu me lembro só de Naamã, que quem olhava para Naamã via um guerreiro, um soldado com armadura, um general de guerra. Mas aquela menina que morava junto com Naamã na casa dele para trabalhar lá, via que ele tinha lepra. Às vezes por fora a gente se posa de forte, a gente se posa de vitorioso, sei o que, mas por dentro a gente está destruído. Essa aparência não define o que há por dentro dessa batata que vai ser usado por Deus. Porque Deus não lida com a aparência. Deus não trabalha na aparência. E eu acho isso muito incrível, que quando Deus, o texto que fala sobre isso, que Deus não olha para a aparência, é o texto que Samuel está escolhendo Davi, né? Samuel chega na casa de Jessé e vai escolher dos filhos de Jessé quem vai ser o próximo rei de Israel. E só aparece meio parrudo, né? Igual o Robson, assim, uns caras fortes, né? Parrudo, os caras altos, grandes. E Deus fala, não se importa com a aparência dos caras. Vai passando, chega no 7º filho, não tem mais menino não. Deixa eu puxar aqui, né, na minha memória. Davi, ele nem tinha lugar na mesa para ele. Há estudiosos que dizem que provavelmente Davi podia até ser um filho bastardo, porque geralmente os filhos bastardos e os servos é que cuidavam das ovelhas no campo. Filho, tem primazia, tem a mesa do seu senhor, do pai. Quem ficava no campo eram os servos. Você vê isso em várias histórias bíblicas, né? A gente estava lendo Gênesis, a gente vê, né, que Jacó, Isaac, e eles ficavam na mesa, e os servos deles é que trabalhavam. A guerra que fez Ló ir para Sodoma e Gomorra e Abraão para Hebrom foi exatamente isso, a guerra dos pastores. Não eram eles que estavam brigando, eram os caras que ficam no campo. Geralmente, então, Davi não tinha nem lugar na mesa. Deus fala assim, não se importa com a aparência. Os fortes, bonitos, capazes, todos foram rejeitados. E aí chega Davi, provavelmente suado, esbaforido de ter vindo correndo do campo, que o mandaram chamar ele. Que foi, pai? Deus fala, é esse daí. Jovem, bonito. Ué, Deus não olha para a aparência, por que escolheu um cara bonito? Porque para ser guerreiro não pode ser bonito não, irmão. Para ser guerreiro você tem que ter uma cara sisuda, ter cara de mal, ter cara feia, para botar medo no inimigo. Não é? Homem de guerra não pode ser. Imagina. Não bota medo no inimigo. E quando Deus escolhe Davi, era um improvável. Como é que esse cara aí,
bonito, de bela aparência, franzino, pequeno, vai ser rei. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não vai olhar para aquilo que você aparenta hoje. E pode ser que tenha coisas maravilhosas dentro de você que Deus está querendo extrair. Que venha à tona coisas maravilhosas. É claro que a gente não vai usar, né, e eu falo de modéstia, com roupas sensuais. A gente não vai usar roupas que expressam a ausência de Deus. A gente precisa usar roupas com piedade, com modéstia, sabe, para não colocar o outro irmão na prova. Porque, irmão, às vezes a gente se coloca em cada prova por causa do outro. Tinha uma irmã lá em Marambaia, não sei se posso chamar de irmã. Não era irmã não, Letícia? Rapaz, ela usava umas roupas. Eu sei que Deus é justo, mas a roupa dela era... Ela entrava comprimida naquela roupa, embalada a vácuo, né? Ela usava uns decotes. Cara, teve uma vez que ela usou uma saia, o decote começava lá em Gênesis, vim aqui perto de 1 Pedro, quase deu para ver o Apocalipse. O sangue de Jesus tem poder. E aí ela sentou assim, tipo Letícia está aqui na primeira fileira, de vestido, e dava aquelas cruzadas de perna assim. Aí eu pedi na época para a diaconisa, eu falei para a diaconisa: ô fulana, vem aqui rapidinho, poxa, bota uma toalha na perna daquela irmã ali para mim, por favor. E eu nunca tinha feito isso, e depois disso nunca fiz mais. Mas estava, sabe, complicado. Você pregar desconcentra. Porque às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas a gente, como cristão, precisa agir com modéstia, para não ter problema, para não colocar em risco a salvação do meu irmão, a santidade do meu irmão. Porque eu louvo a Deus, sabe, por ter pessoas que são, como diz o seu Madruga, bem acabadas, bem feitas, pessoas, sabe, bonitas, sabe, tem gente que é muito bela, e glória a Deus por isso, mas nem por isso eu preciso descobrir toda a beleza dela. Tem parte da beleza dela que é para o marido dela, que é para a esposa dele, está entendendo? Amém? Amém. Precisa ser mais claro ou não? Dê nomes, né? Dê nomes. Então, querido, a gente precisa entender que quando a gente chega na igreja e a gente está no mesmo saco, e quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a primeira coisa é tirar as mazelas que estão sobre a igreja, sobre as batatas, em cima delas, não nelas, é em cima. Olha só, o processo de lavagem retira tudo aquilo que está sobre, em cima de você, não dentro de você. Porque para a gente ilustrar o que eu estou dizendo, o trabalho de Deus, quando Ele começa a agir no nosso interior, é um trabalho um pouco mais longo. Você leva mais tempo cozinhando a batata do que lavando ela, não é? Então, quando a gente pensa nesse primeiro processo, Ele vai tirar aquilo que está em cima de você. E eu separei aqui algumas coisas que não estão dentro de você, mas estão em cima de você. A primeira coisa que eu coloquei aqui são coisas que a gente não consegue controlar: atitudes e sentimentos dos outros. Eu não tenho como controlar se minha esposa está alegre, se ela está triste, se ela me ama ou se ela deixa de me amar. Eu não tenho como controlar isso na vida do outro. Isso não tem. E olha, eu lembro que na minha adolescência, você já apaixonou por alguém que não te queria? Não, né? Graças a Deus, só eu fiz essa gafe. Me apaixonei por uma jovenzinha, eu achava ela maravilhosa e linda. E aí a gente começou a namorar. E aí depois de alguns meses namorando, eu descobri que ela me traiu com pão com ovo.
Olha o apelido do garoto. Pão com ovo. Eu falei assim, cara, eu devo estar muito mal para ser traído pelo pão com ovo. Que luta! E eu ia para minha casa, eu morava ali no Coelho, do lado da casa do Léo ali. E eu ia lá na sala de casa, ajoelhava no sofá. Senhor, faz ela me amar. Deus não mudava nem uma palha, continuava ela com pouco. Deus não vai mudar o que as pessoas sentem. Deus não mexe com o livre-arbítrio das pessoas. Eu não tenho como controlar isso. Eu não tenho como controlar como você vai receber essa palavra. Pode ser que algumas pessoas que estão aqui hoje queiram cada dia mais estar próximo do outro, queiram compartilhar sua vida um com o outro, queiram compartilhar suas mazelas uns com o outro, mas pode ser que não, você se feche e está tudo bem. Eu não tenho como controlar os seus sentimentos. Mas quando a palavra de Deus vem, ela tira isso da gente. Porque se o outro fizer, não tem responsabilidade com o que o outro pensa, com o que o outro faz, com o que o outro sente. Eu não tenho essa responsabilidade. Eu não tenho como controlar isso. Outra coisa que está em cima de nós, sobre nós, é o nosso passado. Eu não tenho como controlar isso. Né? Quem já foi no encontro com Deus sabe que eu falo algumas coisas lá no encontro que eu nunca abro para ninguém fora do encontro. Coisas do meu passado que me assombram. Eu tenho vergonha. E eu odeio aquele Nelson que era. E às vezes a gente precisa entender que eu não tenho como controlar o que aconteceu no passado, mas o que eu estou fazendo hoje para desfrutar de um futuro, isso sim é responsabilidade minha, mas o meu passado eu não tenho como controlar. O problema é que muitas pessoas olham para mim e para você pelo nosso passado e não por aquilo que a gente está se tornando. Olha para você e lembra, olha, eu lembro que lá em 1995 você fez o que aconteceu. Isso não acontece no casamento de vocês não, né? Graças a Deus. Que lá em 1913 você pegou a panela e bateu na pia. Sei lá. Você me ofendeu, você fez... Cara, a gente puxa pelo passado, esquece que Deus está trabalhando hoje pela lavagem da palavra. E algo novo que Deus está para fazer, a gente acaba sujando mais. Porque a gente está sempre trazendo o passado à tona, de volta. Meu irmão, tem texto da palavra de Deus que diz, olha, avançando para as coisas que estão diante de mim. As que se passaram, meu irmão, não quero nem saber. Agora tem um futuro para alcançar. Prossigo para o alvo. E eu não conheço a história total de todo mundo aqui. Eu conheço, né, recortes da vida das pessoas. E é possível que você possa ser assombrado em algum momento por feridas do seu passado, por pessoas que te magoaram. O Edu e Tainá chegaram muito feridos na igreja, lá em Marambaia, e foram feridos, não foi pelo mundo, foi pela própria igreja. E eu não sei se você participou de outra igreja, de alguma outra congregação, e as pessoas te feriram a sua confiança, feriram o seu, né, sua autoestima. Eu não sei, mas eu posso dizer para você categoricamente, hoje Jesus está lavando as nossas vidas e dizendo para você, olha, esquece o que passou, tem algo novo. Aleluia. Isaías fala sobre isso, né? Deus está gerando algo novo. Outra coisa que a gente não consegue controlar é a opinião alheia. Gente, eu sou pastor, e alguém aqui já ouviu alguém falando mal de pastor? Eu já ouvi. Pastor é tudo ladrão, dá dinheiro para pastor, fazer... Olha, gente, vocês imaginam as coisas que eu já ouvi sobre pastor, e tem alguns que são verdade mesmo. É verdade. Mas se aplica a todos? Eu sei quem eu sou, então a sua opinião não me afeta. E vou dizer uma coisa para você, na verdade, nem a verdade, nem a mentira deveria afetar você, tá? Porque imagina se, eu posso usar você como exemplo? O Jefferson, chegar pro Jefferson aqui, chega assim, seu cabeludo, você vai se ofender? Por quê? Porque é mentira.
Mas se eu disser, seu careca, você vai se ofender? Por quê? Porque é a verdade. Então, quando a pessoa chegar para você falar alguma coisa, meu irmão, não se toma como ofendido. Porque às vezes a gente se toma como ofendido por coisas que não tem nem cabimento. Né? Quando eu era criança, as crianças queriam provocar. Sua mãe não é homem. Mas não é mesmo não, né? Já nunca viram essa expressão? Sua mãe não é homem? Quem chegar por último é a mulher do padre. O padre nem tem mulher. E o que ficou por último ficou ofendido. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente se ofende com as coisas. Meu irmão, não se ofenda com aquilo que as pessoas estão dizendo ou deixando de dizer a seu respeito. A respeito da sua casa, a respeito da sua história, a respeito da sua vida. Até porque eu estava falando isso hoje no carro, vindo para cá com a Letícia. Cada um sabe a dor que sente na hora que está sofrendo. Às vezes a dor que para mim é grande, para ela é leve. Às vezes a dor que para ela é grande, para mim é simples. Está entendendo? Então a gente não pode se medir pela régua do outro. Não se importa com aquilo que estão deixando de dizer a seu respeito. Se importe com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? Outra coisa, é com o tempo e com as circunstâncias. A gente não tem como controlar o tempo. Eu tenho aqui 70 anos de idade, eu não tenho como voltar mais para fazer as coisas. Meu irmão, mas daqui para frente você pode fazer ainda coisa. Eu não tenho como controlar o que já tempo, a circunstância. Porque eu adoeci, porque aconteceu, eu perdi meu emprego, porque perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho. E as circunstâncias vêm, e o tempo passa, e as coisas acontecem, e você não tem como controlar essas coisas. Eu amaria até hoje ser chamado de Tiquililim pela minha avó. Eu tinha 25 anos de idade, minha avó me chamava de Tiquililim. Vem cá, meu Tiquililim. E eu beijava ela. Você lembra? Não era assim? Aquele é meu primo, quem não sabe. Cara, eu amaria que ela estivesse comigo até hoje. Mas eu não tenho como mudar isso. É uma circunstância. E às vezes me dói. No dia do aniversário dela, eu lembrei do aniversário dela. Sabe, ficou aquela dorzinha de caramba. Uma saudade, né? Eu não sei, eu não perdi pai e mãe, mas alguém que já perdeu pai e mãe, provavelmente, nessa circunstância, no dia do aniversário, no dia do pai e da mãe. Sabe? Só que são coisas que a gente não tem como controlar. Então eu digo para você, em nome de Jesus, não permita que isso determine a sua vida, que essa circunstância controle as suas ações. A última sujeira, né, se é que eu posso dizer assim, é se alguém não retribuir os seus sentimentos e o seu esforço. E eu não estou tendo revelação, não é visão, mas cara, nós fazemos isso muitas vezes com nossa esposa e com o nosso marido. Exigir que ele se torne alguém que eu imaginei, porque eu me esforço para ajudar, para servir, para fazer. Eu queria que essa pessoa correspondesse à altura daquilo que eu planejo. Nunca aconteceu isso na sua casa não, graças a Deus. Mas a gente acha que é bom até casar. Aí depois a gente descobre que não vale nada. Né? Eu estava vendo esses dias um cara falando na internet o seguinte: olha, se você pedir a Deus a pessoa certa para você, Deus vai enviar uma pessoa tão certa para você que você vai ser errado para sempre. Ela está sempre certa e você está sempre errado. Tô brincando, amor. Mas você está entendendo do que eu estou falando? A gente às vezes se esforça pelo outro, a gente ora com o cara. Isso acontece na igreja muito. E se você quiser se envolver nas coisas de Deus, eu vou dar um conselho: aprenda a lidar com a ingratidão.
Não se ofenda com a ingratidão. Em nome de Jesus, se você quiser se envolver no ministério, quiser se envolver em qualquer área da igreja, aprenda a lidar com a ingratidão. Teve um garoto que era um irmão lá da igreja, lá de Marambaia, e eu vi que ele estava indo por um caminho muito tortuoso, e aí eu cheguei, conversei com ele, amei ele, abracei ele, ensinei ele a tocar guitarra. Ele começou a tocar a guitarra lindamente, e ele começou a se profissionalizar e tal, já começou a fazer um evento aqui, um evento acolá. Tchau e bênção. Agora eu vou tocar com um cantor sertanejo. E tá aí, semana passada ele estava lá no Hulk, domingo, tocando na televisão. Me deu orgulho de saber que eu que dei aula para ele, mas me deu uma tristeza pela ingratidão de eu ter ensinado tudo que ele sabe de guitarra, tudo não, ele aprendeu mais coisas sem mim, mas de ter dado os primeiros passos na caminhada, ensinado para ele servir a Deus, usar esse talento para tocar para Deus, e ele não usar nada disso para Deus, e só tocar para o mundo. Quantas pessoas, teve um cara no Marambaia que ele foi na boca de fumo, deu em cima da mulher do traficante, tomou um couro, e aí a irmã dele, a irmã lá da igreja, falou assim: pastor, meu irmão está na boca, caído lá, amarrado, não sei o que, vou fazer micro-ondas com ele. Você sabe o que é micro-ondas? É quando coloca o cara dentro dos pneus, taca fogo. Ele estava caído, desacordado na hora que eu cheguei lá. Peguei o cara e ele estava amarrado de fio. Na época eu tinha o Siena ainda. E aí peguei o cara, levei ele, tirei de lá, levei para o hospital. Sabe, cuidamos do cara, tratamos das feridas dele. A esposa dele ficou acho que 2, 3 meses no hospital. A gente deu cesta básica para a esposa dele. Eu comprei, na época, hoje não é tanto dinheiro assim, mas na época era bastante dinheiro, R$500. Eu juntei R$500 e comprei de um monte de sacolé, saquinho, fruta, leite, açúcar, tudo para ela fazer um monte de sacolé para ela poder pagar a luz, pagar o aluguel que eles moravam. Peguei os 2 filhos dela, na época minha mãe tinha uma escola, e a gente botou as 2 crianças para estudar de graça na escola particular. E aí depois de 3, 4 meses ele saiu do hospital, voltou para falar com o patrão, que ele trabalhava numa pizzaria, estava desempregado. Eu falei assim: rapaz, então vou fazer o seguinte, vai, quem já foi lá em Marambaia? Eu falei assim: olha, vai no pátio da igreja. O pátio da igreja é grande, mas não é, varrer um pátio daquele ali não vale um salário mínimo, não vale. Eu falei assim: a gente vai te dar um salário mínimo, metade da escola, metade da igreja, só varre esse pátio. Se você, a hora que você terminar, você vira as costas e você vai embora. Você acha que eu ajudei ele? Que eu fui bom para ele? Quando deu 6 meses que eu percebi que ele já estava forte, que ele já estava bem, que ele já estava tomando umas e outras no bar, eu falei assim: ele tá bom. Eu falei assim: olha só, isso era mais ou menos em julho. Eu falei assim: olha, em dezembro eu vou parar de te pagar, mas agora você já não precisa mais ir trabalhar, eu vou ficar te pagando até dezembro. Quando chegar em dezembro eu vou parar de te pagar, mas você tem esses 6 meses no tempo que você estaria limpando lá para procurar emprego. Tá bom ou tá ruim? Chegou em dezembro, eu me casei com Letícia. A gente estava lá na nossa lua de mel, lá em Angra dos Reis, lá na Ilha Grande. Recebo a ligação de quem? Dele. Cadê meu dinheiro? Eu vou botar você na delegacia, eu vou botar você na polícia, eu vou processar você, você vai ter que me pagar todos os honorários, passagem e não sei das quantas. Ficou mais ou menos 30 mil para a gente ter que pagar ele. Mas quem é minha justiça? Deus é minha justiça.
No dia da audiência, pouco antes da audiência, ele deu uma coça na esposa. Ela foi na Maria da Penha e denunciou ele. No dia da audiência, se ele aparecesse, ela estava lá na audiência com a polícia. Você foi na audiência? Se você está denunciando e você não vai à frente com a denúncia, não vai lá no juiz para... chama a revelia. Deu a revelia. Para a glória de Deus, eu não precisei pagar. Mas eu precisei aprender a lidar com a ingratidão das pessoas, porque eu não tenho como controlar se alguém vai retribuir os meus sentimentos ou os meus esforços por ela. Eu só não posso deixar de ser bom, porque as pessoas são más. Eu só não posso deixar de agir com misericórdia se a pessoa ela é má. Conta-se uma história, e eu devo ter contado aqui, de que tinha um mestre e um discípulo andando na mata, e eles encontraram um escorpião se afogando na margem de um rio. E o mestre foi e disse para o discípulo, né? Tira o escorpião dali, senão esse escorpião vai acabar morrendo afogado. E aí toda vez que o discípulo se aproximava do escorpião para tocar nele, o escorpião ia ferir com a ferroada. E aí o mestre olhou para ele e disse assim: por que você não tirou ainda? Aí o discípulo foi e disse: porque toda vez que eu me aproximo dele e quero ajudar, ele me machuca, eu não tenho capacidade de cuidar dele. Aí o mestre foi, pegou, tirou de uma árvore uma folha, pegou o escorpião com a folha e tirou da margem do rio. E ele disse assim para o discípulo: olha, é da natureza do escorpião ferir as pessoas, mas precisa ser da minha natureza descobrir ferramentas para salvar os escorpiões. Glória a Deus. A gente vai encontrar pessoas ruins pelo caminho, mas para a gente se tornar um purê de batata de verdade, a gente não pode perder a essência de Deus em nós. O amor, de querer servir, de querer amar, de dar o nosso melhor para as pessoas. Amém? Irmão, eu passei 12 minutos. Então eu vou orar para a gente estar encerrando. E eu vou dar continuidade semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre descascar a batata. Vai ser o começo. Depois a gente vai falar sobre colocar na panela, né? A ação do Espírito Santo, fogo e água. Tantas coisas a gente tem para falar ainda, compartilhar. Mas eu espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida. Foi bênção? Espero que Deus tenha falado no seu coração. Espero que continue falando ainda no seu coração. E vamos orar? Bom Deus,